Graças a Deus por podermos estar juntos. Eu convidava-vos então, desde já, a abrirem as vossas Bíblias. Já não preciso de dizer a passagem, mas é em Mateus capítulo 5, versículos 38 a 48, é a passagem de estudo desta manhã, que vem em seguimento daquilo que já temos estudado acerca do Sermão do Monte, aquele sermão em que o Senhor Jesus sobe àquele monte e fala para uma multidão, fala para um grande número de pessoas, mas a sua direção, o seu foco naquilo que ele vai dizendo, ele fala para os discípulos, os seus discípulos, aqueles que o querem seguir, aqueles que querem anunciar e afirmar a sua fé nele. Não é? E segundo aquilo que temos visto desde o início e continuaremos a ver, o Senhor Jesus está a apresentar um padrão de vida, um padrão de comportamento que nós devemos imitar, que nós devemos viver. E é isso que o Senhor Jesus traz. Não devemos cair no erro de olhar para estas secções que temos dividido e analisá-las uma a uma. Não, elas fazem parte de todo o sermão. Elas estão imbuídas do mesmo espírito, do mesmo sentimento do Senhor Jesus, do mesmo foco, da mesma intenção, do mesmo plano. E esse plano é apresentar um modo de vida que, como temos visto, é completamente diferente daquele que a nossa sociedade vive e que a sociedade de Jesus vivia e todas as sociedades vivem. Portanto, aquilo que o Senhor Jesus está a apresentar em todos estes ensinos é um modo de vida completamente antagónico daquele que nos é imposto e daquele que nós normalmente, inseridos na nossa cultura e na nossa sociedade, vivemos. E aquilo que vamos ler hoje não foge a esse padrão. Portanto, vamos ler versículo 38 ao 48 de Mateus capítulo 5. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sendo vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esta é a palavra que vamos meditar esta manhã. O Senhor Jesus continua aquilo que começa no versículo 21, apresentando, ouvistes o que vos foi dito, eu, porém, vos digo. Não é? Desde o versículo 21 começa este jogo de palavras que o Senhor Jesus faz, não anulando a lei, já vimos isso, mas trazendo uma interpretação mais graciosa, mais bendita àquilo que a lei já trazia. E ele começa por dizer, versículo 38, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. O Senhor Jesus cita aqui uma expressão conhecida da lei que tinha em conta alguma retaliação, alguma, por assim dizer, restituição de algo que é recebido. Sem perdermos aqui a passagem de Mateus, vamos lá então a Levítico capítulo 24, ler exatamente aquilo que o Senhor Jesus está a citar, que faz parte da lei de Moisés, da lei dada ao povo, que apresentava exatamente esta ideia. Levítico capítulo 24, versículo 17. A lei dada por Deus a Moisés e ao povo era a seguinte, 24:17 do Levítico: quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal o restituirá, igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará.
Quem matar um animal restituirá ao outro, quem matar um homem será morto. Uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Esta era a prescrição do Antigo Testamento. Era a orientação que o Antigo Testamento dava ao povo de Deus. Era uma lei dada para, como já dissemos, restituir alguma coisa em troca. E não estamos a falar de um encorajamento à vingança. A lei não está a dizer, olha, se te fizerem isto, tu vais e fazes isso exatamente. Mas ela vem com o intuito de prover alguma justiça sobre aquele que era prejudicado. Mas também não só trazia justiça, mas ela impedia que a retaliação fosse mais longe do que aquilo que era suposto. Seria muito normal naquele tempo se alguém matasse um animal de outra pessoa, essa outra pessoa ia e matava dois do agressor. E depois a outra pessoa que sofreu essa penalidade de 2 animais ia e matava 5 ou 10. Percebem? Portanto, esta lei vem dar uma ideia de justiça, de retribuição da ofensa, no entanto, vem também limitar essa mesma punição. Vem dizer, olho por olho, dente por dente, um por um. Não exagerem na vossa justiça. Não vão além daquilo daquilo que perderam. Esta lei, esta prescrição que encontramos na lei, impedia a injustiça, mas também impedia a justiça exagerada. Impedia que alguém exagerasse na justiça e desse ao outro, de alguma forma, aquilo que ele não merecia, ou em dobro, em quantidade, daquilo que ele não merecia. Portanto, quando olhamos para esta lei, não olhamos para uma oportunidade para se vingar, mas uma lei dada para causar alguma ordem, para trazer alguma justiça àqueles tempos. Mas o Senhor Jesus vem dizer, ouviste o que foi dito, olho por olho, animal por animal, fratura por fratura, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Jesus vai além da lei da restituição justa de alguma coisa que se sofre e vem abolir completamente a restituição. A ideia de nós restituirmos alguma coisa que sofremos, restituir da mesma forma, Jesus vem dizer, não resistais ao perverso. Jesus vem abolir essa ideia. Ainda que ela possa ter alguma ideia de justiça, porque se eu sou prejudicado, então eu estou injustiçado. Jesus vem abolir completamente essa ideia e diz, não resistais ao perverso. Jesus vem dizer que o facto de nós sermos agredidos ou ofendidos não quer dizer necessariamente que nós tenhamos que reagir da mesma forma. E reparem aquilo que dissemos ao início, Jesus está a trazer um novo padrão de vida, um novo comportamento. Jesus está a dizer, é possível, mesmo quando tu és prejudicado, quando tu és ofendido, quando alguma coisa te é tirada, é possível tu não restituires na mesma moeda. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, é possível agir com graça, é possível resistir ao perverso. É possível. E é esse o padrão que eu tenho para vocês. Não resistir ao perverso. Não causar resistência. Não reagir, tendo em conta a ofensa. E Jesus dá 4 exemplos de formas ou circunstâncias em que é possível não resistirmos ao perverso, em que é possível nós mantermos uma atitude graciosa em vez de restituitiva, em vez de sermos retaliadores, em vez de querermos agir em consequência daquilo que sofremos. 4 exemplos. E o primeiro é um exemplo muito conhecido, não é? Muito conhecido. A qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Quando pensamos neste versículo, pensamos em uma bufetada, não é? Em bom português. Não é? Mas será que é isso que o Senhor Jesus está a querer dizer? Eu vou chamar aqui o Lucas, eu quero exemplificar um aspecto com ele. Faz favor, Lucas. Ok? Quando nós falamos em, se eu quiser aqui, eu não te vou bater, pode aqui. Se eu lhe quiser dar uma lambada, como é que eu faço? Uma lambada ou uma bufetada. Se eu quiser agredir fisicamente, como é que eu faço? Provavelmente
Assim, não é? Certo? Que face é que eu lhe estou a atingir? A face esquerda. No entanto, se eu lhe quiser ferir a face direita, que é isso que o texto diz, qualquer que te ferir na face direita, volta também a outra, como é que eu tenho que fazer? Usando a mão direita, não vamos aqui simular a mão esquerda. Eu tenho que lhe dar com as costas da mão, certo? Se eu lhe dou na face esquerda com a palma da minha mão, se eu lhe quiser dar na face direita, eu tenho que fazer assim, com as costas da mão. E dou-lhe uma bofetada. Não vou dar, porque ele não merece. Mas este ato de bater em alguém com as costas da mão, assim, ainda hoje nos judeus, é uma ofensa. Mais do que uma agressão física, que eu até posso fazer com a palma da mão, este ato é um ato desprezível, é um ato ofensivo, é eu estar a dizer a alguém, eu estou de alguma forma a insultar aquela pessoa, estou a provocá-la. E era possível nos tempos de Jesus, quando alguém ofendia alguém desta forma, não é? Desprezível, humilhando a pessoa, era possível esta pessoa a que sofria a ofensa, ir defender-se desta penalidade ou desta ofensa. Era possível até ir aos tribunais requerer uma indenização pecuniária por aquela ofensa que, se fosse injusta, seria restituído aquele valor, seria pago essa indenização. Portanto, aquilo que o Senhor Jesus está aqui a dizer não é tanto uma questão física, olha, quando alguém te bater, oferece-lhe a outra face, não é essa a ideia, é a questão de ofensa, de um insulto. Jesus está a dizer-te que é possível, quando tu és insultado, não resistires ao perverso, manteres uma atitude de ser pacificador, como vimos nas bem-aventuranças, não é? Bem-aventurados os pacificadores. O que o Senhor Jesus está a dizer é, quando tu és ofendido, quando tu és... alguma coisa te é dita, que te ofende, que te é provocatório, então tu podes ter uma atitude de paz. Tu podes manter uma atitude de paz. E é isso que o Senhor Jesus está a dizer. Qualquer que te ferir na face direita, volta também a outra. O segundo exemplo diz, e ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Também nos tempos de Jesus, um credor, vimos na última quinta-feira a forma de um credor conseguir ser restituído da sua dívida. Lembram-se quando falámos da viúva e de Eliseu? Dizia o irmão Abel na quinta-feira que um credor podia requerer do devedor o exercício ou o trabalho dos seus filhos para que a dívida lhe seja paga. Neste tempo de Jesus havia também outra forma de o credor receber do devedor aquilo que não lhe era pago. E isso era exigir-lhe a túnica para que essa dívida fosse paga. Essa era uma forma de receber a dívida. No entanto, se formos a Deuteronômio capítulo 24, vamos lá rapidamente, diz assim, se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. O penhor é a garantia da dívida, não é? Podemos pensar aqui no penhor como a túnica. Antes ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestaste, aí te trará o penhor. Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. Em se pondo o sol, restituir-lhe-ás sem falta o penhor, para que durma no seu manto e te abençoe. Isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. A lei dizia, se alguém te deve alguma coisa, não vais buscar a garantia do pagamento da dívida, não vais buscar o penhor, que neste caso era a túnica, não vais buscar isso na casa, dentro da casa dessa pessoa, mas espera. Mas a lei ia ainda um pouco mais acima e dizia, se aquele bem é um bem essencial para o devedor, então, durante a noite, restitui-lhe esse bem. Parece assim uma coisa um bocado estranha, não é? Durante o dia ia buscar o penhor, ao fim do dia restituía. A lei era assim um bocadinho estranha em alguns aspectos. Mas este preceito garantia ao devedor a satisfação de uma necessidade básica. É interessante nós percebermos que temos muito na nossa sociedade destas leis judaicas e judaico-cristãs.
Hoje em dia, quando alguém tem alguma dívida perante ou finanças, ou segurança social, ou qualquer outra dívida, é possível ser-lhe penhorado o salário. Não é? O salário que aquela pessoa recebe da sua entidade patronal é penhorado. Mas é penhorado até um limite. Até ao limite do salário mínimo nacional. Não é? A pessoa tem que receber no mínimo aquilo. E se formos bem a ver, está aqui um pouco este preceito. Era garantida à pessoa, durante a noite, ter o seu penhor consigo, era dar essa possibilidade. Aquilo que o Senhor Jesus diz é: ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. O Senhor Jesus está a trazer aqui um pensamento, um modo de viver e de se comportar de desprendimento, não é? De desprendimento. Seja qual seja a situação, sejamos nós credores ou sejamos nós devedores, aquilo que o Senhor Jesus está a dizer é: desprende-te. Não é? Se te pedirem a túnica, deixa-lhe também a capa. Desprende-te daquilo que é bem material. Desprende-te dessas tricas, como víamos na lei, de ir buscar a túnica, restituir-lhe à noite. Todas essas coisas que não traziam saúde, por assim dizer, espiritual. O Senhor Jesus diz: desprende-te disso. Larga esses bens materiais, mesmo que sejas injustiçado. Se alguém lhe pedir a túnica, olha, dá-lhe também a capa. Desprende-te disso. Exerce a tua vida em graça, em amor, sem pensar naquilo que possuis. O terceiro exemplo, o Senhor Jesus diz: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Esta palavra obrigar, que é usada aqui neste versículo, significa, era uma atitude que era exercida por militares, não é? Esta palavra obrigar significa o transporte compulsório de bagagem militar. Era normal um militar ver alguém na rua, chamá-lo e dizer: olha, leva este material. E aquela pessoa não podia dizer que não, aquele civil não podia dizer que não. Era obrigado a levar aquele material pelo percurso que o militar exigisse. Não é? Essa era uma ação comum naquela sociedade. Esta palavra obrigar é também usada lá no mesmo Evangelho, Mateus capítulo 27, a Simão. Lembram-se, ele estava a assistir à crucificação do Senhor Jesus e os soldados obrigaram-no a carregar a cruz de Jesus. Não é? Fizeram-no o quê? Voluntário à força. É esta a ideia. Muitas vezes nós usamos esta expressão: eu sou voluntário, mas à força. Quando nós somos coagidos, quando somos obrigados a fazer alguma coisa, em alguns momentos até de uma forma injusta, nós dizemos que somos voluntários à força. Não existe voluntários à força. Existe o voluntariado, e ele é uma ação de vontade que parte de nós. Quando alguém exige, nos obriga, deixa de ser voluntário. Estamos a falar de alguma coisa que nos é inconveniente. É aquilo que o Senhor Jesus está a dizer. Se alguém te colocar numa situação inconveniente, para a qual tu não pediste para estar, para a qual tu não queres estar, em vez de andar 1 milha, anda 2. Não é? Mesmo que te seja inconveniente, anda 2 milhas. O Senhor Jesus fala de um modo de vida, de uma forma de estar, que permite até que a ordem perversa, de não resistir ao perverso, te leve a dobrares a tua inconveniência. É um modo de vida. Sermos prejudicados e mesmo assim deixarmos, ou permitirmos, ou não valorizarmos esse prejuízo e sermos prejudicados duplamente. O último exemplo que o Senhor Jesus já é: dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Este exemplo parece o mais prático dos dias de hoje, não é? É muito claro: dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. O Senhor Jesus usa 2 vezes a mesma ideia para reforçar o mesmo conceito. Este versículo não deve ser interpretado à letra, tal como todos os outros. O Senhor Jesus está a falar de um modo de vida, de um modo comportamental. O Senhor Jesus está a dizer agora para nós darmos dinheiro a toda a gente.
Não é? Qualquer pessoa que nos pedir, nós passamos a ser conhecidos como o banco, não é? E ficamos sem dinheiro e emprestamos tudo a toda a gente. Não é isso que o Senhor Jesus está a dizer, é preciso interpretar os versículos e colocá-los no contexto. Jesus está a falar de uma atitude generosa. Jesus está a condenar a avareza. Jesus está a condenar a atitude de eu pensar, não, aquilo que é meu é só para mim. Mais uma vez, um desprendimento dos bens materiais. O Senhor Jesus está a dizer que é possível viver graciosamente, dando a quem nos pede ou emprestando a quem nos peça. Podemos pensar assim, se calhar vai haver algum momento em que irá haver oportunismo. Pessoas que até não precisam tanto irão pedir-me. O Senhor Jesus está a dizer que mesmo tendo em conta a ofensa, mesmo tendo em conta a injustiça ou a inconveniência, também podemos ser colocados perante o oportunismo. O Senhor Jesus diz, dá a quem te pede e não voltes as costas ao que lhe deseja. Certamente nós não damos a todos aqueles que vemos pedir na rua, não é? Sabemos que grande parte daqueles atos são atos de oportunismo. Quando vemos alguém, um arrumador de carros, alguém que vem e está a pedir na rua, eu não sei quanto aos irmãos, mas eu não dou sempre, quase nunca dou. Quase nunca dou. A minha justiça é bem, esta pessoa vai usar aquele dinheiro e vai gastá-lo em outras coisas que não comida, que não bens necessárias. Não sei se é esse o pensamento que vem à vossa mente para justificar. Mas é isso que nós fazemos. Normalmente não damos, normalmente nós não restituímos. Pensamos que aquilo é um oportunismo, então não damos. O Senhor Jesus diz que o nosso comportamento, o nosso coração, o nosso sentido deve ser diferente. Mesmo que seja oportunismo, mesmo que estejamos perante uma injustiça, o Senhor Jesus diz que nestas situações o único limite para a nossa ação é o amor. O amor e a palavra de Deus. Se olharmos para estes 4 exemplos que falámos, de ofensa, de injustiça, de inconveniência, de oportunismo, só é possível viver não resistindo a estas demandas, não resistindo a estas situações, se o nosso Senhor, se o nosso Salvador for o Senhor da nossa vida. Se o Espírito de Cristo estiver em nós. Só assim nós poderemos reagir ao insulto, à injustiça, à inconveniência e ao oportunismo com amor, com graça. E o Senhor Jesus está a apresentar um padrão de vida. Está a apresentar um padrão comportamental que deve ser o dos filhos de Deus. Certamente é muito fácil nós reagirmos ao insulto. Muito simples. É muito fácil reagirmos à injustiça. É curioso nós olharmos para o início das bem-aventuranças e lermos lá que nós somos, o Senhor Jesus diz que nós devemos ser os que têm fome e sede de justiça. Mas por outro lado também devem estar sujeitos e capacitados para reagir à injustiça. E responder com amor e com graciosidade da mesma forma. É muito fácil nós respondermos à inconveniência e dizermos não, hoje não posso. Estás-me a voluntariar à força, mas eu hoje já tenho um programa. É muito fácil nós reagirmos ao oportunismo e dizermos não, estás a ser oportunista, eu não tenho a obrigação de te dar nada. Mas segundo William MacDonald, ele diz que este é o Evangelho da segunda milha que o Senhor Jesus apresenta. É um Evangelho maravilhoso, é o Evangelho de Cristo, que leva aqueles que são filhos de Deus a agir completamente diferente da sociedade. Passamos para a segunda secção. O Senhor Jesus volta novamente a comparar e trazer a expressão ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E olha, ele diz no versículo 43, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Um pequeno exercício. Olhem para as vossas Bíblias. E se as vossas Bíblias forem daquelas que têm referências, ou têm pequenas letrinhas, ou pequenas anotações, que depois em baixo é possível fazer a ligação entre um versículo e o outro, qual é a referência que temos para amarás o teu próximo? Ou seja, para o versículo 43. Conseguem ver aí? Qual é a correspondência que encontram em baixo?
Levítico 19, 18. Então vamos lá ler este versículo. Levítico 19, 18. Alguém pode ler em voz alta, por favor? Não te ligarás, nem guardarás ira contra o filho do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos comparar este versículo com o versículo 43. O que é que está diferente? Na citação de Jesus, que ele faz da lei, o que é que há de diferente nos dois versículos? Onde é que está a expressão odiar o inimigo na lei? Levítico diz, e já lemos, entre outras coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E o Senhor Jesus diz, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esta expressão existe em algum lado na palavra de Deus. Odiarás o teu inimigo. Encontramos esta expressão em algum lugar da palavra de Deus. Em algum lugar da lei. Não existe. Esta expressão, amarás o teu próximo, sim senhor, existe, como sabemos, mas não existe odiar o seu inimigo. Em nenhum momento da lei é dada esta instrução. Olha, ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Então perguntamos-nos, porquê é que Jesus usa esta expressão? Porquê é que Jesus diz, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Ele estava, de certa forma, consciencializá-los que eles estavam a... Qual era o entendimento do judeu? Bem, a lei diz que eu devo amar o meu próximo. Quem é o meu próximo? Os meus vizinhos, os da minha família, os meus pais, aqueles que são próximos. Portanto, aqueles que não me são próximos, eu não devo amar. Trazendo um bocadinho para a questão de nações e de povos, ele dizia, eu devo amar os judeus, porque são os que são meus próximos, e devo odiar os meus inimigos. E era esse o comportamento dos judeus. Eles amavam o próximo e odiavam o seu inimigo. Odiavam aquele que era gentio, odiavam aquele que era publicano, odiavam aquele que não era, segundo eles, o seu próximo. E o Senhor Jesus condena isto. Ele usa esta expressão, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus está a chamar-lhes à razão e a dizer, a lei diz, amarás o teu próximo, mas vocês amam o vosso próximo e odeiam o vosso inimigo. Não é? Isto vê-se muito quando vem o Evangelho, vem o Senhor Jesus, vem depois os apóstolos e dizem que o Evangelho é para os gentios e os judeus dizem alto. O Evangelho é só para nós. As boas novas da salvação é só para nós. E Paulo tem que explicar muito bem àquelas pessoas, àquelas mentes, que o Evangelho era para todos. Era extensível a todos. Mesmo aqueles que eram gentios, gregos. Todos. Jesus aponta um novo caminho. Jesus diz, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo. E vocês odeiam o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. O caminho que o Senhor Jesus traz, mesmo ao povo judeu, que julgava que aquela lei do Levítico lhe dava a possibilidade de afastar aqueles que não eram o seu próximo, odiar aqueles que não eram do seu povo, considerá-los quase como inimigos. Jesus diz, eu porém vos digo, amai-os. Amai os vossos inimigos. Jesus aponta um caminho de amor abundante, um amor custoso, estendido até aos inimigos. É muito difícil nós enquadrarmos os versículos anteriores do não resistir ao perverso, que é ofensivo, que é injusto, que é oportunista e que é inconveniente, sem pensarmos nesta segunda secção do amor.
É impossível viver daquela forma sem ter o amor de Cristo em nós e sem o demonstrar diariamente. E este é o caminho que o Senhor Jesus está a apresentar, um caminho de amor. Um caminho de amor abundante que é custoso, mas que é estendido até aos nossos inimigos. Era isso que os judeus precisavam de aprender, era isso que eles precisavam de perceber, que o facto de amar o seu próximo não significa necessariamente que possam odiar o seu inimigo. O amor apontado por Jesus não é um amor apenas de sentimento, porque ele não fica só por amai os vossos inimigos, ponto final, mudar de assunto. Não. O que é que ele continua a dizer? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isto implica ação. Todo o amor bíblico, o amor divino, envolve sempre ação. Desde o Velho Testamento, do Novo Testamento, o amor apresentado por Deus, o amor que vem de Deus, envolve sempre ação. É muito mais do que um sentimento, mas ele deve ser manifestado em ações. E aquilo que o Senhor Jesus diz é: amem os vossos inimigos e manifestem esse amor orando por eles. Eu não sei qual a percentagem de oração que vocês fazem, ou que nós fazemos, por, já nem vou dizer aqui inimigos, vou dizer pessoas que não são dos nossos relacionamentos, pessoas que não conhecemos. Em 100 orações, quantas nós fazemos por alguém que não vemos, ou que não temos ligação, ou que não temos relacionamento? Quantas? Em 100 orações, quantas nós fazemos por alguém que sabemos que nos quer mal? Em 100 orações, quantas nós fazemos por os nossos inimigos? Se podemos chamar assim de alguém, se podemos dizer que temos inimigos. Se bem que o termo inimigos é muito abrangente. É muito difícil nós orarmos por alguém que não amamos. Mas sabem, se nós decidirmos em algum momento orar por alguém sobre o qual não temos relacionamento, sobre o qual não temos ligação, aquilo que será normal é que essa oração vá trazer o quê? Amor. É normal que, se nós decidirmos e caminharmos nesse sentido de orarmos por alguém que não temos relacionamento, que nós comecemos a ganhar alguma afinidade àquela pessoa, mesmo até não tendo relacionamento, porque oramos por ela. O Senhor Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Jesus demonstra na prática este mandamento que está a trazer aqui na cruz, quando Ele ora por aqueles que o estão a crucificar. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não estava a fazer uma oração irónica. Jesus não estava a ironizar. Jesus não estava a dizer: olha, perdoa-lhes, mas quando puderes, castiga-os, porque eles não fazem ideia do que estão a fazer. Não é isto. Jesus está mesmo a orar por aquelas pessoas. Jesus tinha motivos para orar por aquelas pessoas? Não. Jesus tinha prazer em orar por aquelas pessoas? Certamente que não. Prazer humano, por assim dizer. Não havia qualquer sentimento que ele pudesse nutrir por eles que o levasse a orar por eles. E ao demonstrarmos este amor em atos, em palavras, em ações, em orações, o Senhor Jesus diz e prossegue dizendo: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. O Senhor Jesus não está a dizer que nós nos tornamos filhos de Deus se orarmos pelos nossos inimigos. Não é isso que o Senhor Jesus está a dizer. Nós sabemos como nos tornamos filhos de Deus. Pela sua graça, pela sua misericórdia. Mas em alguns momentos o Senhor Jesus apresenta esta ideia de que nós provamos, de que nós demonstramos que somos seus filhos quando amamos. E Ele está a dizer exatamente que nós provamos que somos seus filhos, que vivemos de acordo com o seu padrão quando amamos os nossos inimigos. Jesus está a dizer que assim como Deus, o Pai, faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos, assim deve ser o nosso amor. Deve ser estendido a todos. Deve ser um amor indiscriminado.
Deve ser um amor que é dado indiscriminadamente. Há uns tempos surgiu aí uma moda, eu creio que já não é tanto. Aqueles restaurantes que nós chegávamos, pagávamos um valor e depois de pagar aquele valor nós podíamos entrar no restaurante e comer indiscriminadamente. Estava pago, nós podíamos comer tudo aquilo que nos apetecesse. O Senhor Jesus está a dizer que o nosso amor deve ser assim. Deve ser dado indiscriminadamente. Sem olhar a que pessoa é, quem é, o que é que ela me faz, o que é que ela me fez, o que é que ela me disse. Assim como Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e chuvas sobre justos e injustos, a sua graça comum é estendida a todos. O seu amor é estendido a todos. Este deve ser também o nosso amor. Este deve ser a nossa forma de demonstrar amor. E se fizermos isso, nós provaremos que somos filhos do nosso Pai Celeste. Jesus ensina aos seus discípulos a amarem indiscriminadamente. Até porque, pergunta Ele, e resume muito bem esta ideia: se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? É comum nós dizermos que quando morre alguém, nós elogiamos a pessoa. E uma das expressões mais, que eu acho sem sentido ou com pouco sentido, é nós dizermos: era tão boa pessoa, amiga do seu amigo. Já ouvimos dizer isto muitas vezes. Já? Amiga do seu amigo. Se ela não fosse amiga do seu amigo, é que era mau, não é? Amiga do seu amigo é uma coisa normal. Diz o Senhor Jesus: amar dos que vos amam. Que recompensa tem isso? Não é? Não fazem os publicanos também o mesmo? Saudar, dizer bom dia, boa tarde, cumprimentar, ser agradável, ser simpático, somente aos nossos irmãos? Que fazeis demais? Não é? Não fazem os gentios também o mesmo? Saudar só o nosso próximo, da nossa família, da igreja, porque são nossos irmãos na fé. Para os outros não cumprimentamos, mas que é isso? Que comportamento é esse? Que amor indiscriminado dado a todos é esse? Não fazem os gentios também o mesmo? Que virtude há essa? Que recompensa há nisso? Nenhuma. Se aqueles que não têm qualquer esperança, como os publicanos, como os gentios, que são os dois tipos de pessoas que o Senhor Jesus apresenta, fazem isso, se as pessoas que não têm qualquer fé ou esperança em Cristo Jesus amam o seu próximo, amam o seu amigo, são amigos do seu amigo, cumprimentam as pessoas, são agradáveis, são simpáticas, se todas as pessoas fazem isso, se nós fizermos isso, o que é que estamos a fazer de mais? Pergunta ao Senhor Jesus. Que recompensa há nisso? Não estão a fazer nada de mais. Jesus está praticamente a dizer: não fazem mais do que a vossa obrigação. Mas o padrão dado por Cristo Jesus vai muito além disto. Vai muito além de amar o seu amigo, de amar o seu próximo. O homem, por assim dizer, se pensarmos bem, se amar apenas os seus amigos, no fundo, está a amar quem? Se eu amar apenas aquele que me faz bem, aquele que me dá, aquele que me dá conforto, aquele que me dá simpatia, eu estou a quê? A amar-me a mim próprio. Porque estou a amar a causa de eu ser também amado. Eu estou-me a amar a mim próprio. Não há nada de especial nisso, diz o Senhor Jesus. O nosso antigo eu, a nossa antiga criatura, baseia-se nisto, na justiça própria, no bem-estar pessoal, em vingar ofensas, em restituir aquilo que recebemos, em ser vingativos, em retribuir favores. Se alguém nos faz bem, nós também fazemos bem. Isto é a nossa antiga natureza, normal. Mas a nossa nova identidade em Cristo, o nosso novo eu, a nossa nova criatura é completamente diferente. Ela é redimida. Ela baseia-se no amor que vem de Deus, no amor divino, que recusa a vingança, que recusa a retaliação, mas se concentra em devolver o mal com o bem. Devolver o mal com o bem. Num comentário de Carson, ele cita um servo de Deus que diz o seguinte: retribuir o bem com o mal é diabólico.
Retribuir o bem com o mal é diabólico. Retribuir o bem com o bem é humano, normal. Mas retribuir o mal com o bem é divino. E é este o amor de Deus. É este o padrão que Cristo traz para nós. Retribuir o bem, retribuir o mal com o bem. Assim é que é. Jesus termina dizendo, portanto, sendo vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Os versículos anteriores explicam claramente o que é preciso fazer para ter uma conduta perfeita. Nós não vamos ser perfeitos. Não é isso que o Senhor Jesus está a dizer. Mas a nossa conduta, o nosso modo de viver, pode aproximar-se da perfeição. E a perfeição é viver conforme Ele está a descrever. É aproximarmos deste modo de vida. Amar os que nos odeiam. Orar pelos que nos perseguem. Mostrar bondade tanto para com os nossos amigos como para com os nossos inimigos. Perfeição, neste contexto, no contexto da passagem, significa maturidade espiritual. Sermos maduros espiritualmente. Percebermos o que Deus quer que nós façamos e como vivamos. Demonstrada na ação de imitar aquilo que o Pai nos traz. Imitar naquilo que a palavra, imitar o conceito e o comportamento que o Senhor Jesus nos traz e não imitar o mundo. Se assim vivermos, continuamos a carregar nesta ideia. Se assim vivermos, nós vamos demonstrar uma verdadeira contracultura cristã, completamente diferente daquela que nós vemos. Que esta seja a realidade da nossa vida todos os dias. Amém.